meus amados irmãos, com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nosso canal. Você que não é inscrito ainda, se inscreva em nosso canal. Ative o sininho onde é escrito todas, para que o YouTube possa mandar o vídeo que eu postar aqui para vocês. Toda semana eu posto a escola dominical, amém? Então que Deus abençoe a todos vocês. Amados queridos irmãos, estamos estudando a escola dominical no segundo trimestre. Estamos chegando quase no final, nós chegamos na penúltima lição. Nós vamos estudar sobre o seguinte assunto. Nós estamos estudando esse trimestre: dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E hoje nós vamos estudar sobre o seguinte assunto: o diaconato, a parte do ministério do diácono. O que significa diácono? Diácono é servos, o serviço é aquele que trabalha na obra do Senhor. O textuário nos diz: porque os que servirem bem como diácono adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então, amados queridos irmãos, nós vemos que não existe diferença de hierarquia. O que é hierarquia? É a posição. A primeira posição é diácono, e a segunda posição, presbítero, terceira posição, evangelista, a quarta posição, pastor. Então, não existe diferença de hierarquia. E nós vemos que todos eles devem ser marido de uma só mulher, amar, a sua mulher. Deve ser bom pai, amar os seus filhos, ser bom exemplo. Nós vemos aqui que Timóteo falando que todos os diáconos adquiriram para ser uma boa posição. Então tem que ser bom exemplo. Amém? Em todas as áreas. Verdade prática, embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo o crente. Nós vemos aqui, amados irmãos, que existem duas palavras aqui na verdade prática: diaconato e diaconia. O que é diaconato? Diaconato é aquele separado para o ministério, é consagrado como um titular, como diácono. E diaconia é aquele que todos que faz a obra de Deus, que faz como evangelismo, trabalho na portaria, vários trabalhos, amém? O objetivo geral fala o seguinte: mostrar a importância da função do diácono. O primeiro ponto foi analisar o estilo de vida diaconal de Jesus. O segundo ponto, explicar a instituição do ministério de diácono. E o último ponto, discorrer sobre o perfil e a função do diácono. Vamos fazer aqui a leitura da introdução. Você que tem a revista, acompanhe conosco. No primeiro século da era cristã, a igreja cresceu sob o avivamento do Espírito e expandiu-se pelo mundo. Na mesma medida que cresceu, surgiu também problemas na esfera social. Vamos ler aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 6, você que tem a Bíblia, a partir do verso 1. E fala o seguinte: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12 convocados a instituição dos discípulos disseram: não é razoável que nos deixemos a palavra de Deus e servimos às mesas? Escolhi, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituímos sobre a importância desse negócio. Então, aqui foi a instituição dos diáconos, foi a escolha dos diáconos, foi 7 varões. Porque as viúvas estavam desprezadas. Então, ali na cidade de Jerusalém, ali estava sofrendo. Então, foi enviar aqueles diáconos para acolher aquela igreja. Então, a função do diácono, ela é voluntária, amém? Aqui o primeiro ponto diz o seguinte: a diaconia de Jesus Cristo. O significado do termo grego, diaconia significa ministério ou serviço. A vida inteira de Jesus aqui na terra demonstrou o verdadeiro sentido da diaconia em todos os seus aspectos. Na realidade, seu ministério terreno, em seu 4, ele foi apóstolo na confissão de profeta, evangelista, pastor, mas principalmente diácono, por excelência. Então, amados queridos irmãos, nós vemos que Jesus, ele veio 100% Deus, 100% homem. Ele se encarnou. Nós vemos que Maria, ele estava virgem, ela foi gerada através do Espírito Santo. Nós vemos que Deus gerou Jesus. Nós vemos que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é o mesmo Deus, é um Deus único, é a mesma essência. E nós vemos que Jesus, ele veio como humilde. Ele, em todo momento, ele serviu ao Pai. Nós vemos aqui, aniquilou-se a si mesmo, tomando-se como servo. Ele veio como servo, para servir. O segundo ponto fala o seguinte: serviço de escravo. Nas vésperas da sua crucificação, o Senhor Jesus reuniu os 12 discípulos para comer a última ceia. Tomando uma toalha e uma bacia com água, ele começou a lavar os... Aqui fala sobre a humildade. Jesus ensinando o seu discípulo a humildade. Então, nós vemos aqui que o trabalho do diácono
é servo. Nós devemos ser servos. Nós não somos nada. Nós somos mordomos. Cristo, ele é o dono de todas as coisas. O homem não é nada. O homem é pó e cinza. O terceiro ponto fala o seguinte. O discípulo é um serviçal. Certa vez, Tiago e João pediram ao Senhor lugares de destaque. Aqui nós vemos, queridos, que não existe posição de destaque. Não existe superioridade melhor que o outro. Todos somos iguais diante de Deus. É o mesmo valor. O mesmo valor que tem o diácono, também tem o presbítero. O mesmo valor que tem o presbítero, tem o evangelista. O mesmo valor que tem o evangelista, tem o pastor. Então, não existe hierarquia. Amém? Aqui fala que a diaconia de Jesus Cristo é centralizada. Então, Cristo deve ser cristotêmico em nossas vidas. Cristo é o centro de todas as coisas. Aqui fala a instituição dos diáconos. Nós vemos aqui em Atos dos Apóstolos sobre a instituição. Nós vemos aqui, o conceito da função. A palavra diácono, segundo o dicionário Vini, refere-se a prestar trabalho voluntários, aluindo os exemplos do Criador Médico dos tempos do Novo Testamento. Aqui é no Novo Testamento, amados irmãos. Nós vemos que o trabalho do diácono é também ajudar na assistência social, levar a ceia para aquelas pessoas que estão doentes, não podem ir na igreja tomar a ceia. Esse também é o trabalho do diácono, servir a ceia. Aqui fala, criado do mestre dos tempos do Novo Testamento. O termo destaca que a especial função do mestre ou de um pastor cristão, em relação ao sentido técnico, ou do diácono ou diaconisa. A palavra relacionada a diácono é o doulos, refere servo, escravo. Então, amados queridos irmãos, todos nós somos servos, somos mordomos. Ninguém é melhor que ninguém ninguém é grande, todos nós somos menores. Nós devemos diminuir e o Senhor crescer em nossas vidas. Origem do diaconato. A bênção, pelo menos, repetição. Aqui nós vemos que aqui sobre as bênçãos do diaconato, aquele que faz a obra de Deus. São palavras de arrependimento do ministério formal do diácono no Novo Testamento. A bênção foi extraordinário no crescimento da igreja local. Então, houve crescimento através dos diáconos, que foi escolhido ali os 7 diáconos, né? Então, houve crescimento naquela igreja ali em Jerusalém. O terceiro ponto fala o seguinte: a escolha dos diáconos para repousar o impasse, orando e impondo as mãos. Os apóstolos separaram 7 irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria para administrar uma questão ética e social. Foi a decisão de caráter. Então, também, igual eu falei, de caráter. Então, de boa qualidade, homens de Deus, homens espirituais. Amém? O terceiro ponto fala o seguinte: qualificações do diácono. As qualificações do diácono, descritas no livro de Atos dos Apóstolos, na primeira carta a Timóteo, revela que a diferença de atribuição ética exige bispo, caráter moral. O diácono deve ser honrado, digno, correto, íntegro. Então deve ser íntegro, deve ser espiritual. A Bíblia diz que nós devemos santificar o espírito, a alma e o corpo. Então, o homem deve ser espiritual interior, que é o espírito e a alma, e exterior, que é o corpo. Então, é íntegro. Aqui fala, não pode haver língua dobre, nem isso, sua palavra deve ser sim, sim ou não. A Bíblia diz, aquilo que nossa palavra deve ser sim, sim ou não, não. O que passar disso é o quê? Do maligno. A ganância por dinheiro tem que passar de longe. Então, amados queridos irmãos, tudo tem que fazer por amor, não por dinheiro. A Bíblia diz que o dinheiro pode usar, pode, mas fora do limite, a Bíblia diz que é a raiz de todos os males. Aqui fala o caráter espiritual, outra qualidade do diácono, ter caráter espiritual, ser um homem diferente do mundo. A Bíblia diz o que é santo? Santo é separado. Ter plena convicção de que crer no Evangelho. O Evangelho é boas novas. O diácono guarda a revelação de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Por isso a liderança e a igreja local devem avaliar o candidato
Primeiramente, amados queridos irmãos, para ser diácono, precisa passar pela